Você já parou para pensar no que aconteceria se os segredos mais sombrios da elite mundial fossem subitamente expostos ao sol? O que figuras poderosas que moldam os rumos das nações estariam dispostas a fazer para apagar seus rastros em uma ilha isolada no Caribe? Recentemente, o mundo parou com a sanção do Epstein Files Transparency Act. Milhões de páginas de documentos, antes trancafiados a 7 chaves pelo Departamento de Justiça, começaram a circular em 2026. Será que estamos finalmente diante da verdade nua e crua, ou o que vemos é apenas uma cortina de fumaça planejada? A magnitude desses arquivos é algo sem precedentes na história moderna. São mais de 3 milhões de registros que detalham voos, transações financeiras e, o mais perturbador, depoimentos que ficaram ocultos por décadas. A pergunta que não quer calar e que ecoa em cada debate atual é: por que demorou tanto para que o público tivesse acesso a esses nomes? O que mudou no cenário geopolítico para que esses arquivos fossem abertos agora? À medida que os nomes de bilionários e políticos surgem nessas listas, a linha entre a justiça e a conspiração torna-se cada vez mais tênue e perigosa. O caso de Jeffrey Epstein não é apenas sobre um homem, mas sobre um sistema que permitiu que o inimaginável acontecesse em plena luz do dia. Ao abrirmos essa caixa de Pandora, somos confrontados com evidências de vigilância extrema na ilha de Little St. James. Mas quem eram os alvos dessas gravações? E mais importante, onde estão esses vídeos agora? Fique conosco até o final, pois o que os novos memorandos do FBI revelam sobre a rede de proteção de Epstein vai mudar completamente a sua visão sobre quem realmente manda no mundo. Você está preparado para encarar o que está escrito nesses papéis? O que realmente acontecia entre as águas cristalinas das Ilhas Virgens Americanas e as paredes luxuosas de Little St. James? Imagine um refúgio privado onde a lei parecia não existir e a moralidade era uma moeda de troca sem valor. Os arquivos liberados em 2026 trazem descrições minuciosas de como o acesso à ilha era rigidamente controlado, com registros de voos e atracagens que revelam um fluxo constante de iates de alto luxo. Por que tantas figuras de destaque mundial sentiam a necessidade de visitar um local tão isolado e cercado de mistérios? O que era discutido naquelas noites de silêncio absoluto? A infraestrutura da ilha não era apenas voltada ao prazer, mas sim ao controle absoluto de informações sensíveis. Novos documentos do FBI detalham um sistema de vigilância por vídeo escondido em praticamente todos os cômodos das residências, incluindo quartos e escritórios. Epstein não apenas recebia convidados, ele os monitorava de forma obsessiva. Será que essas gravações, mencionadas exaustivamente nos relatórios de 2025, serviam como uma apólice de seguro contra os poderosos? Quem seriam os donos dos rostos capturados por essas lentes ocultas que agora assombram as cortes internacionais? A logística de transporte para a ilha, operada pelo famigerado jato Lolita Express, escondia uma rede de tráfico humano que operava sob o disfarce de filantropia e networking. Os depoimentos atualizados de vítimas sobreviventes trazem à tona detalhes que antes eram suprimidos por acordos de confidencialidade. Mas como um esquema dessa magnitude pode durar tanto tempo sem que as autoridades locais ou federais interviessem? Ao avançarmos para a próxima parte, veremos como esses arquivos expuseram nomes que muitos acreditavam estarem protegidos para sempre. Você consegue imaginar o peso desse silêncio? Como é possível que nomes de presidentes, príncipes e bilionários da tecnologia apareçam repetidamente nos registros de voo e nas agendas de um criminoso condenado? Os arquivos de 2026 trouxeram à tona e-mails e registros financeiros que ligam figuras como Bill Gates e o príncipe Andrew a encontros que, segundo as defesas, eram puramente filantrópicos ou diplomáticos. Mas será que essa justificativa é suficiente diante das evidências de que Epstein usava essas conexões para validar sua rede? Por que tantos homens poderosos ignoraram os sinais de alerta que já eram públicos sobre o comportamento dele? A liberação dos documentos do Departamento de Justiça em janeiro de 2026 revelou que o networking de Epstein era uma arma de influência geopolítica. Nomes de políticos influentes de ambos os lados do espectro partidário nos Estados Unidos surgem em contextos que sugerem muito mais do que simples jantares de negócios. O grande dilema jurídico que o mundo enfrenta agora é:
estar citado em um arquivo de voo é o mesmo que ser cúmplice de um crime? Enquanto as negativas oficiais inundam os canais de notícias, a opinião pública questiona a veracidade dessas notas e exige investigações mais profundas. O que os novos memorandos sugerem é que Epstein mantinha dossiês sobre seus visitantes, e o conteúdo dessas pastas é o que tira o sono da elite global. Se as fotos e vídeos capturados na ilha realmente existirem e forem anexados aos processos judiciais em curso, o que isso significaria para as estruturas de poder que conhecemos hoje? A teia é vasta e os rostos nela emaranhados tentam desesperadamente se desvincular. Fique atento, pois a seguir vamos mergulhar no papel de Ghislaine Maxwell e no mistério que ainda ronda a cela de Epstein. Você acredita em coincidências? Qual era o verdadeiro papel de Ghislaine Maxwell nessa engrenagem de horror e poder? Frequentemente descrita como a facilitadora e mente logística por trás do recrutamento de jovens, os arquivos de 2026 trazem depoimentos inéditos que sugerem que ela era muito mais do que uma cúmplice. Ela era o elo entre Epstein e a alta sociedade europeia. Como uma mulher educada nas melhores instituições e filha de um magnata da mídia, pôde mergulhar em um abismo moral tão profundo? O que ela ainda esconde em sua cela e por que o medo de que ela saiba demais ainda assombra tantas figuras influentes ao redor do globo? A morte de Jeffrey Epstein em 2019, oficialmente classificada como suicídio, continua sendo um dos pontos mais controversos e debatidos da história criminal moderna. Com a liberação de novos memorandos do FBI e do sistema prisional em janeiro de 2026, surgiram detalhes sobre falhas críticas de segurança na noite do ocorrido. Câmeras que não funcionaram, guardas que dormiram e a ausência de um colega de cela criam um cenário que muitos consideram conveniente demais para ser coincidência. Será que o silêncio de Epstein foi comprado com a própria vida para proteger segredos que derrubariam governos inteiros? Os novos documentos trazem à tona análises forenses independentes que questionam as marcas no pescoço de Epstein, sugerindo que as lesões eram incompatíveis com o enforcamento auto-infligido. Diante dessas evidências atualizadas, a pergunta que ecoa nos tribunais internacionais em 2026 é: quem teria o poder e o acesso necessários para silenciar a testemunha mais perigosa do século dentro de uma prisão federal de segurança máxima? A sombra dessa dúvida paira sobre todo o sistema de justiça americano. Você realmente acredita na versão oficial ou os fatos parecem gritar uma verdade bem diferente? O que resta para sobreviventes agora que os arquivos de 2026 expuseram a face de seus algozes para todo o mundo ver? A jornada por justiça tem sido longa e dolorosa, marcada por acordos de confidencialidade que tentaram comprar o silêncio das vítimas por anos. Com a abertura dos documentos em janeiro de 2026, uma nova onda de processos civis e criminais foi iniciada contra bancos, instituições e indivíduos que financiaram ou facilitaram as operações de Epstein. Será que as indenizações financeiras são suficientes para reparar décadas de trauma e exploração sistemática de vulneráveis? A grande questão que paira sobre os tribunais internacionais hoje é se a verdade completa algum dia será revelada, ou se os arquivos liberados são apenas a ponta do iceberg. Muitos especialistas afirmam que os documentos mais sensíveis, contendo vídeos e gravações de figuras de alto escalão, permanecem sob sigilo de segurança nacional. O que o governo dos Estados Unidos e outras potências globais ainda estão tentando proteger ao manter certas pastas lacradas em 2026. A busca pela transparência total tornou-se um grito de guerra para ativistas que exigem que nenhum nome, por mais influente que seja, fique impune. Ao encerrarmos essa jornada pelos ecos da história, somos confrontados com a dura realidade de que o poder pode ser usado tanto para construir quanto para destruir vidas em segredo. Jeffrey Epstein e sua rede deixaram uma cicatriz profunda na confiança pública nas instituições globais. O que você faria se descobrisse que as pessoas que admira estavam ligadas a esses arquivos de horror? A história continua sendo escrita a cada nova página traduzida e cada depoimento revelado.
Você acredita que a justiça será plena ou o sistema sempre encontrará uma forma de se proteger?